Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre eletricidade e eletrônica do módulo básico. Meu nome é professora Flaviana Nascimento. Bom, vamos lá. O nosso módulo então ele está dividido em quatro blocos. O primeiro vai ser os fundamentos da eletrostática e estrutura atômica. A gente vai entender de onde vem a eletricidade, que é lá da menor partícula, né, do átomo. Depois, eletrodinâmica e leis fundamentais, como tensão, corrente, resistência e a lei de Ohm, que é a fórmula mais usada na manutenção. E em seguida, análise de circuitos de corrente contínua, série, paralelo, misto, com aplicação direta aí em aeronave. E por fim, eletromagnetismo, indução e fontes. Daí onde entram as baterias, os geradores e transformadores. Hoje, nessa primeira aula, a gente vai cobrir o primeiro bloco inteiro e parte do segundo, daí fechamos com a lei de Ohm. Então, anota tudo aí, porque vamos então começar. Bom, para entender a eletricidade, a gente precisa começar bem lá do começo, que é o que é a matéria. Então, a matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa espaço, tá? O ar que entra, por exemplo, nos motores, o alumínio da fuselagem, o querosene da aviação, a água do circuito de degelo, tudo é uma matéria. E toda matéria é formada por partículas pequenininhas que chamamos de moléculas. Se a gente quebrar essa molécula, chega no átomo. O átomo é a menor parte de um elemento que ainda preserva as características daquele elemento. Se eu pego, por exemplo, um pedacinho minúsculo de cobre e divido até o limite, o que sobra dele é um átomo de cobre. E um átomo, apesar de ser ali, né, invisível a olho nu, tem uma estrutura interna que é realmente fascinante. E é lá dentro que mora a eletricidade. Então a gente vai olhar para isso agora. Todo átomo ele tem três personagens, né, principais aí que a gente pode dizer. Que nem, como vocês podem ver aqui, temos o próton, né? Antes, vamos olhar para a figura aqui no núcleo, a gente tem o próton e o nêutron. E aí, o próton, ele tem essa carga positiva, então o próton é positivo, e ele é quem define qual elemento aquele átomo é. Então, por exemplo, se ele tem 6 prótons, é carbono, 13 prótons é alumínio, 29 prótons é cobre. Então, o próton, ele nunca se move dentro do núcleo, tá? Isso daí é importante vocês guardarem, viu? O nêutron, ele não tem carga, ele é neutro, certo? Ele é neutro mesmo. E a função dele é dar massa, que é peso, ao átomo. E girando em volta deles, na chamada eletrosfera, está os elétrons. Então, o elétron ele tem carga negativa e é ele o maior aí protagonista da nossa história. Quando vocês ouvirem corrente elétrica, tensão ou carga, estamos falando de elétrons se movendo. Prótons ficam parados dentro do núcleo e elétrons se movem, que vocês têm que guardar essas duas frases. Então, elétrons se movem e prótons ficam parados. E aí temos os estados elétricos, né, da molécula. Ela pode ser nêutron, que é a quantidade de prótons, igual à quantidade de elétrons. Ela pode ser um íon positivo, que é um cátion. Então, um átomo ele perdeu elétrons, tá? É a falta de elétrons. E ele pode ser um íon negativo, que é um ânion, que um átomo ganhou elétrons. Então, ele tem excesso de elétrons. Então, ele só é um átomo positivo
Porque ele perde elétrons e não perde prótons, ele perde elétrons. E aí, quanto mais ele perde elétrons, que é quanto mais ele perde o átomo negativo, os elétrons que são negativos, quanto mais eles perdem os elétrons que são negativos, mais eles ficam positivos, porque tem os prótons que não se movem do núcleo que estão lá dando essa carga positiva. E aí o íon negativo, o ânion, é o átomo que ele ganhou elétrons. Então ele juntou, né? Ele foi ali recebendo elétrons nas suas camadas. E aí ele se tornou, né, com excesso de elétrons, então eles se tornam um íon negativo, um ânion, um átomo que ganhou elétrons e está negativo. Então, quando o átomo ele tem o mesmo número de prótons e elétrons, ele é neutro, que é ali um equilíbrio. Mas se ele perder esse elétron, ele fica com mais prótons que elétrons, certo? E aí, quando a gente fala um íon positivo, não ganhou prótons, tá? O próton, ele não se move. O íon positivo perdeu elétrons, ele falta carga negativa, então sobra carga positiva. E é a mesma coisa olhando por outro ângulo. Então, a banca ela pode cobrar exatamente essa diferença de palavras, tá? Ganhou ou perdeu, que aí a gente sempre fala de elétrons. Então, a gente tem o núcleo, né? E a eletrosfera em volta com seus elétrons. Temos os condutores isolantes, que aí temos o cobre e o plástico, né? Então, o cobre ele leva esses elétrons, que é um condutor, e o plástico ele é um isolante. E a pegadinha da Nike, que ele pode ser ali íon positivo, não ganhou prótons, ele perdeu elétrons, beleza? E aqui a gente tem a composição aí de um átomo, que a gente tem os seus prótons, nêutrons, elétrons livres, que aí ele vira um íon negativo, um íon positivo, um átomo neutro, perfeito? Aqui a gente consegue entender que cada átomo ele tem os seus próprios números de prótons e nêutrons e elétrons para poder se configurar como um átomo de cada matéria. Então temos o carbono, o nitrogênio, o oxigênio e assim por diante. Agora vamos para a primeira aplicação prática, que é a eletricidade estática. Então, a estática é um nome que a gente dá quando um corpo acumula cargas elétricas em repouso, por exemplo, na superfície dele. E esse acúmulo gera um campo eletrostático que, em volta do corpo, pode atrair ou repelir outros objetos. E vocês já sentiram aquele choquinho, né? Por exemplo, ao tocar ali numa maçaneta do carro, ou até mesmo na maçaneta da porta de casa, né? Inúmeros fatores podem trazer esses choquinhos aí. E aquilo é a estática, tá? Parece, tipo, um pouco meio que inofensivo ali, mas na aviação é muita coisa, é muito sério isso. Uma aeronave em voo, ela está o tempo todo em atrito contra o ar, então atritando contra o ar. Então são bilhões de partículas de poeira, de gelo, água, e esse atrito, né, acumula uma quantidade absurda de carga estática na fuselagem. E, por exemplo, também no solo, durante o abastecimento, o atrito do combustível passando pelas tubulações também gera carga. E se essa carga não for controlada, ela pode produzir uma centelha. E essa centelha perto de combustível é uma explosão, certo? Então, a eletricidade estática, ela é sim, temos que tomar muito cuidado com ela. E existem ali 3 formas principais da estática aparecer, né? Que seria por fricção, ou atrito, ou 2 corpos se esfregando, como, por exemplo, o ar contra a fuselagem. E o método mais comum na aviação é esse do atrito, né? Primeiro do atrito que a gente tem aqui. Que seria a parte onde a fuselagem está passando pelo
por esse ar, né, que é um fluido, e quando a aeronave está passando por esse fluido, tem diretamente esse atrito em todas as partes da fuselagem. Então, esse é o método mais comum, né, na aviação. O segundo é por contato, que é quando um corpo carregado encosta em outro neutro e parte da carga passa para esse outro corpo. E a terceira é por indução, né? Indução, aproximação sem toque, que é quando um corpo carregado se aproxima de outro sem encostar, ele força esse rearranjo aí das cargas e passa pro outro corpo. Então, repare, nós teremos 3 formas. O que acontece é um desequilíbrio, né, dos elétrons, e em alguns lugares sobra elétrons, em outros falta elétrons. E onde tem equilíbrio, ele tem diferença de potencial. E onde tem diferença de potencial, pode haver uma descarga elétrica. E é por isso que antes de abastecer uma aeronave, a gente faz o aterramento. Um cabo conectando o avião ao solo para escoar essa carga, e que é um procedimento obrigatório sempre, tá? Tem mais alguns detalhes importantes aí sobre a estática. As cargas elétricas não se distribuem de forma uniforme num corpo, tá? Elas tendem a se concentrar em pontas e em curvas acentuadas. E é um fenômeno chamado de poder das pontas. E adivinhem só onde a aeronave tem pontas: nas bordas de fuga, nas asas, né? Ponta dos estabilizadores horizontal e vertical, dos winglets também, por exemplo, como está aqui na nossa foto. Então, é justamente aí que os fabricantes eles instalam esses descarregadores estáticos, que também chamados de estopins ou também de static dischargers, que é aquelas sardinhas, tá, finas que vocês veem nas pontas das asas. E a função delas é dissipar a carga acumulada para o ar de forma controlada. Antes que ela se acumule demais, tá? Ela precisa ser dissipada. Sem esses descarregadores, a estática ela causa interferência nos sistemas de comunicação e navegação. Então, por exemplo, um rádio chiado, instrumentos ali meio que zoando, meio que ali, né, instáveis. E é justamente pode ser justamente a eletricidade estática, tá? Em manutenção, sempre que vocês inspecionarem uma aeronave, vão olhar a integridade desses static dischargers, tá? Que é uma ótima observação sempre estar atento a eles, tá? Então, olhem para essa imagem. Cada uma dessas setas vermelhas aí indica um descarregador estático, tá? Real, numa aeronave comercial. E reparem a quantidade, né? Não é só um, não é só dois, tá? São dezenas espalhadas ao longo do corpo, né? Da fuselagem, do bordo de fuga também. E isso aqui é a manutenção pura. Então, identificar visualmente esses componentes, saber a função de cada um, conhecer as inspeções programadas, tá? Quando vocês forem, por exemplo, para o hangar, vão ouvir sempre: checa lá os dischargers da seção 5. E aí agora vocês sabem exatamente o que é, onde está. E por isso, tá? Que importa. E observação aqui de prova: a quantidade e a posição desses descarregadores é definida em projeto, na certificação da aeronave. Não é algo que o mecânico decide, tá? Se um quebrou, tem que substituir esse mesmo por um idêntico, na mesma posição.
e substituição com peça homologada também e registro, certo? Agora a gente vai para uma rodada rápida aí de mito ou verdade. 3 afirmações comuns aí que aparecem em uma prova ou em uma conversa de hangar aí. Primeira, um corpo eletricamente neutro não possui cargas elétricas em seu interior. Mito ou verdade? É mito, né? Um corpo neutro tem sim as suas cargas elétricas dentro dele e em quantidade enorme. O que acontece é que a quantidade de carga positiva dos prótons é igual à quantidade de carga negativa dos elétrons. Elas se anulam mutuamente. Então pensem aí numa balança. Dos dois lados tem peso, mas a balança fica em equilíbrio. Se você tirar um elétron de um lado, a balança desequilibra e ela vira, por exemplo, um íon positivo. E aí a carga ela sempre vai existir, tá? Neutro é equilíbrio e ela não é uma ausência, ok? Segunda afirmação, durante o carregamento de uma bateria, os prótons fluem do positivo para o negativo. Mito ou verdade? Mito. E eu já disse aqui para vocês, mas eu vou repetir, tá? Durante o curso, prótons não se movem, eles ficam fixos, tá? Dentro do núcleo dos átomos. O que se move durante durante, né, a carga e descarga de uma bateria são os elétrons, ok? E eles fluem do polo negativo para o polo positivo num sentido convencional, seria o contrário. Então aqui tem uma sutileza aí histórica, tá? Lá pelo século aí de 18 por aí, o Benjamin Franklin, ele chutou que a corrente fluía do positivo para o negativo e essa convenção ficou. Então, em um circuito, a gente desenha a corrente saindo do positivo, mas o elétron de verdade ele vai no sentido oposto, tá? Mas para a manutenção, para a ANAC, o que importa é saber que o que se move é o elétron e o próton, ele tá sempre quietinho lá na dele, tá? Paradinho. Terceira afirmação, a eletricidade estática ela é gerada apenas quando dois materiais diferentes são esfregados um contra o outro. E aí, pessoal? Também é mito, tá? A gente já viu 3 métodos, né? Vimos o atrito, o contato e indução. O atrito é só um deles e nem precisa ser entre materiais diferentes. Então, combustível, por exemplo, passando dentro de uma tubulação metálica, gera estática só pelo escoamento. E a aeronave parada num dia seco e ventoso pode acumular também uma carga só pelo o vento batendo na aeronave, tá? Sobre a estrutura. O importante aqui é entender que a estática ela é qualquer desequilíbrio de cargas, tá? Não importa como ele aparece. Na prova da ANAC, a banca adora aí colocar essas afirmações, né? De, por exemplo, sempre que vir apenas ou exclusivamente ou somente, desconfie sempre nessas perguntas, tá? A natureza ela não costuma ser tão restritiva, beleza? Fechamos então aqui a primeira parte e vamos para a eletrodinâmica e as leis fundamentais. Então, a primeira grandeza aí, né, fundamental é a tensão. A tensão ela é uma diferença de pressão elétrica entre dois pontos. Então, a unidade medida é o volt, que é o símbolo V, e a melhor analogia é a hidráulica. Então, a gente pensa numa caixa d'água e em cima, tá? E uma torneira embaixo, como tá aqui na figura. E essa, né, a diferença de altura cria uma pressão. Então, quando você abre a torneira, a água, ela desce porque tem pressão empurrando lá de cima. Então, a tensão, ela é exatamente isso, só que com os elétrons e não com a água.
Sem diferença de pressão, não existe fluxo, não existe corrente, tá bom? Na aeronave, a bateria principal, por exemplo, de um Airbus 320, fornece aí 28 volts em corrente contínua. Os geradores principais, acionados pelos motores, fornecem aí uns 115 volts em corrente alternada, numa frequência de 400 Hz. Então, cada barramento dentro da aeronave tem sua tensão nominal. E medir fora da faixa significa que é uma pane confirmada, beleza? Então, a tensão pode aparecer de duas formas: a força eletromotriz, gerada pela fonte, e a queda de tensão, que é perdida nos componentes. Então, para medir a tensão, a gente usa o voltímetro. E é aqui que vai uma regra para vocês, que vocês precisam aí, né, guardar, e é bom gravar, né? O voltímetro, então, ele se conecta sempre em paralelo com o componente que quer se medir. Então, por que em paralelo? Porque a tensão, ela é a diferença de potencial entre dois pontos, entre A e B, por exemplo. Para medir essa diferença de potencial entre esses dois pontos, eu preciso encostar uma ponta que é o probe em uma ponta e a ponta do outro em outra ponta, tá? Que aí eu não vou estar interrompendo o circuito. Então, o circuito ele vai continuar funcionando e eu só vou estar, por exemplo, espiando a diferença de pressão entre esses dois lugares. Então, olhem um exemplo aqui do slide, tá? O multímetro está com as provas, né, nos dois polos da bateria, sem desconectar ela está, né, funcionando. Então, se o multímetro está com as pontas das provas encostadas nos dois polos da bateria, sem desconectar nada, pronto, a leitura é direta da tensão, tá? A gente vai conseguir ler a tensão se a gente configurar certinho o multímetro lá na grade de tensão. Então, cuidado, se vocês conectarem o voltímetro errado em série, ele simplesmente não vai funcionar, tá? Porque a resistência interna dele é altíssima e ele vai acabar bloqueando o circuito. Então, tem que usar sempre em paralelo. A segunda grandeza fundamental é a corrente elétrica. Se a tensão é a pressão que empurra os elétrons, a corrente é o movimento real desses elétrons, tá? É o fluxo ordenado deles passando por uma seção do condutor. A unidade de medida é o ampere, que é o símbolo em A, e voltando aí, por exemplo, para a analogia hidráulica, né? Se a tensão é pressão, a corrente ela é vazão. Então, quanto de água que passa por segundo, tá? Quanta água passa por segundo, tá bom? Por exemplo, no fio, é quantos elétrons passam por segundo. Tecnicamente, aí, a gente pode dizer que 1 ampere é 1 coulomb de carga por segundo. Tá? Mas isso o que importa para vocês é entender que ampere é movimento. Na aeronave, a corrente é uma medida bem crítica, tá? Então, o motor, por exemplo, da partida de APU, ele pode puxar mais de 1000 amperes no acionamento. Uma luz de cabine pode puxar 0,5 amperes. Então, o fio ele precisa ser dimensionado para a corrente que passa por ele. Fio fino com corrente alta vai esquentar e derreter o isolamento, que vai causar um curto. Por isso que existe uma tabela de bitola para poder definir, ok? Bom, para medir a corrente, a gente usa o amperímetro. E a regra aqui é o oposto da tensão. Então, o amperímetro ele se conecta sempre em série com o circuito, em linha. Por quê? Porque a corrente é o que
está passando por esse fio condutor. Para medir, eu preciso que toda a corrente passe por dentro do meu amperímetro. Então, eu corto, né, o circuito e coloco o aparelho no meio do circuito e a corrente atravessa, então, o meu instrumento. Então, ele vai estar passando por todo o meu instrumento e eu vou conseguir ler o que está passando ali. E atenção, se vocês conectarem um amperímetro em paralelo, principalmente direto na bateria, vocês vão criar um curto-circuito, porque o amperímetro tem resistência baixíssima. Tá? E o resultado disso, o fusível do multímetro queimado, que seria aí um melhor cenário, ou no pior cenário, dependendo da fonte, né? Existe também dependendo da fonte, ele pode causar curto, faísca, arco voltaico, né? E aí começar a queimar, tá bom? Então também existe aqui o alicate amperímetro, que mede sem cortar o circuito, que aí a gente coloca como se fosse um alicate ali, ele fica pendurado e você consegue estar observando ali os amperes passando. Que é uma ferramenta também padrão na manutenção, mas o conceito aqui permanece, tá bom? Corrente se mede em série, tensão em paralelo, e é isso. Tem dois tipos de correntes que vocês precisam diferenciar imediatamente, tá? Corrente contínua, em inglês que a gente chama de DC, ou Direct Current, e é a corrente em que o fluxo dos elétrons vai sempre no mesmo sentido. Polaridade fixa, positivo é positivo, negativo é negativo. A fonte clássica da corrente contínua é a bateria. Corrente alternada, ou AC, que é Alternating Current, é a corrente em que o fluxo dos elétrons eles invertem de sentido periodicamente. Então a polaridade ela fica trocando positivo, negativo, positivo, negativo. Que é a forma, aí a fonte clássica que a gente chama para corrente alternada é o gerador. Na aeronave moderna, né, vocês vão encontrar os dois tipos de sistemas convivendo. As baterias para, por exemplo, sistemas de emergência. E lâmpadas e sensores rodam em corrente contínua, geralmente em 28 volts. Já os equipamentos de maior potência, por exemplo, bombas hidráulicas, elétricas, aquecedores, motores de partida, eles rodam em corrente alternada com 115 volts a 400 Hz. Saber aí em qual sistema vocês estão mexendo é o primeiro passo de qualquer pesquisa de pane. Aqui a gente tem aí como é que a eletricidade funciona, né? A bateria conectado, né, com um fio condutor e ele está passando seus elétrons onde existe a diferença de potencial e então o fluxo de corrente. Beleza, pessoal? Essa aula a gente termina aqui por hoje. Na próxima aula a gente traz aí mais sobre resistência elétrica. Combinado? Até mais!